Daniel, capítulo 4, versículo 35. E diz o seguinte: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com um exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Você pode se sentar? Hoje nós estaremos finalizando dentro dos atributos de Deus a parte incomunicável dos atributos de Deus, aquela que só Deus tem. E nós vamos tratar da soberania de Deus. E para que possamos entrar no contexto aqui desse texto que nós lemos, ele trata de um momento em que o rei Nabucodonosor, ele ficou como se fosse um animal. Eu quero compartilhar com você o versículo 30 do mesmo capítulo 4. Que diz assim: Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então aqui, nesse texto, mostra como o rei se via. Ele não se via como alguém que havia sido estabelecido por Deus, mas ele entendia que o império do qual ele governava era única e exclusivamente pela força do seu braço. E ele se exaltou de tal maneira, que nos versículos posteriores começa a mostrar como Deus o tratou por causa dessa arrogância. Diz assim, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Para finalizar o versículo 35 que nós lemos. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então aqui nós podemos observar o quão é insignificante o homem em relação ao soberano e poderoso Deus. Quando ele pensava que era dono de si mesmo, que era dono de todas as coisas, que tudo aquilo ali havia acontecido por causa dele,
Deus o abateu. Eu quero compartilhar alguns escritos aqui, algumas frases, falando sobre a soberania de Deus, e diz o seguinte: Deus é soberano, isto é, Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e dispor delas como lhe apraz. As Escrituras não apenas ensinam-nos que Deus é o Criador e sustentador do universo, mas também que Ele é o soberano Senhor e Rei. Ele governa todas as criaturas, ações e coisas, desde o maior ao menor. Por sua perfeita sabedoria, seu infinito poder e sua justiça absoluta, Ele é livre para fazer todas as coisas segundo a sua vontade e fazê-las para a sua própria glória e boa vontade. O que Ele determinou, não há poder no céu ou na terra que possa se opor. Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todo e qualquer governante, de todo e qualquer império que tenha existido ao longo de toda a humanidade. Deus está acima de todas essas coisas. Ele tem o direito, em virtude de sua infinita superioridade, de seu domínio absoluto de tudo e de todas as coisas dependerem totalmente dele para continuar a existir. Deus está acima de todas as coisas. E dentro dessa questão da soberania de Deus, nós podemos ver mais uma palavra que se encaixa dentro da soberania de Deus, que diz respeito à supremacia de Deus. Mas antes eu quero abrir com você a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Como diz o nosso pastor, para um melhor entendimento, vamos ler a partir do 10. 1 Crônicas 29, 10 e 11, diz assim: Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Agora o versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Isso aqui é uma ação de graças de Davi diante de Deus. E olha que coisa linda que ele diz a respeito desse Deus que é soberano. Vamos ler mais uma vez o versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Deus domina sobre absolutamente tudo. Deus é supremo. A supremacia de Deus. A palavra suprema se refere àquilo que é de mais elevada excelência, classificação ou autoridade. Aleluia. A supremacia de Deus se refere ao seu lugar exaltado acima de toda a criação. No que se refere à pessoa de Deus, isso significa que Ele é infinitamente mais excelente do que qualquer de suas criaturas e de valor infinitamente maior do que toda a sua criação combinada. No que diz respeito à posição de Deus, isso significa que Ele é exaltado acima de toda a criação. E não há semelhantes a Ele. Com relação ao propósito de Deus, isso significa que Ele está no centro de todas as coisas e que Ele dirige todas as coisas para um grande objetivo, a sua própria glória.
Todas as coisas, irmãos, foram criadas e existem para a glória de Deus. Tudo o que Deus criou foi para o louvor da sua glória. E algo muito importante, irmãos, que como Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, como Deus não reparte a glória dEle com ninguém, ao termos essa palavra supremacia na nossa mente, nós devemos compreender que o nosso papel, o nosso posicionamento é nos voltarmos exclusivamente e somente para Ele, porque Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas. Não há lugar para adoração a mais ninguém, não há lugar para a idolatria a mais ninguém, não há. Só há um Deus digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Só há um Deus. E o que comunica para mim mais a soberania de Deus, quando eu compreendo como Ele é exaltado, o que isso significa para mim, o que comunica para mim, dentro dessa questão de Deus soberano, quando vier à sua mente sobre a soberania de Deus, você se lembra que Deus é supremo, mas você também precisa se lembrar que Ele também é Senhor. Aleluia. Atos 17, versículo 24, por favor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus é Senhor dos céus e da terra. Ele é soberano. O título em português que é mais frequentemente empregado nas Escrituras para comunicar a soberania de Deus é Senhor. O título descreve alguém que tem autoridade e supremacia sobre o outro. Quando aplicado a Deus, refere-se à sua soberania absoluta sobre toda a criação. É importante reconhecer que o título do Senhor não só comunica a verdade sobre Deus, mas também define a relação do homem com Ele. Se Deus é o Senhor, então toda a criação, especialmente o homem, é sua súdita. E por que é importante a gente reconhecer que dentro da soberania de Deus Ele é Senhor? Por causa da sua própria palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, devemos obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele é Senhor. E nós somos os súditos do seu reino. E tudo aquilo que se opõe à soberania de Deus está em plena rebelião, está em pleno rota de colisão contra a vontade de Deus. Então nós devemos viver, nós devemos nos comportar reconhecendo que Ele é Senhor, Senhor sobre a nossa vida, Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Ontem foi dito isso na mensagem. Que nós precisamos reconhecer a Deus como Senhor em todas as áreas da nossa vida, entregar tudo a Ele, irmãos, tudo, sem nenhuma reserva. Não é 99%, mas é 100%, porque Ele é Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas, é Ele quem determina, é Ele quem manda. Ele é Senhor, Ele é soberano, está sobre todas as coisas. E isso também me faz lembrar mais um título dentro da questão da soberania. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47. Porque dentro dessa questão de soberania, além de ser Senhor, além de ser um Deus supremo,
Ele também é rei. Aleluia. Salmo 47, versículo 2, diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Versículo 7 agora: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Rei, intimamente relacionado com o título de Senhor, é o de rei. Provavelmente não há outro título que tem tanto poder de comunicar não só as ideias de soberania e poder, mas também de realeza, nobreza e majestade. Nas Escrituras a gente pode observar que Deus é o grande rei sobre toda a criação e reina com glória insuperável. Seu trono está no céu. A terra é os cabelos dos seus pés, e o seu reino é eterno e não terá fim. Aleluia! Ele é o grande rei. Ele é o grande rei. E quem é que ousa desobedecer a ordem do rei? É aquele que se rebela contra ele, é aquele que não reconhece a sua majestade, é aquele que não quer estar com ele para todo sempre. E nós precisamos, amados irmãos, precisamos reconhecer e vivenciar a soberania de Deus. Precisamos vivenciar isso nas nossas atitudes. Nós precisamos reconhecer. Por exemplo, talvez uma boa parte aqui não tenha sido militar, ou não tenha um conceito muito grande do que é uma hierarquia. Talvez alguns tenham dificuldade, outros já tenham uma facilidade, porque mesmo não estando no meio militar, empresas têm também hierarquia. Tem gerentes, tem os diretores, tem o pessoal da produção. E você não fala de qualquer maneira, você não se comporta de qualquer maneira, você não reage de qualquer maneira diante dessas pessoas. Se na sua empresa você é chamado para falar alguma coisa, o diretor te chama para tratar de algum assunto com você, você vai chegar diante dele e vai falar de qualquer maneira? Você vai se comportar, eu vou me comportar de qualquer maneira? Ou eu me comportaria de qualquer maneira? Não. Diante do juiz da terra, nós nos comportamos de qualquer maneira? Nós podemos falar a hora que a gente quer? Nós nos comportamos da maneira que nós queremos diante do juiz da terra? Sim ou não? Não. Há uma norma de conduta na presença de um juiz, por exemplo. No meio militar há uma norma de conduta diante daqueles que têm as mais altas patentes, por exemplo. E diante do soberano, diante do Senhor, diante do Rei, também não é diferente, não pode ser diferente. Nós não podemos nos comportar de qualquer maneira, nós não podemos nos achegar diante dele de qualquer maneira. Não podemos. É importante, irmãos, que tendo a consciência de quem nós somos igreja do Senhor, devemos andar em conformidade com a vontade dEle, devemos nos preparar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com entendimento para estar na presença dEle, para nos achegarmos na presença dEle, para oferecermos o nosso melhor para Ele. Não pode ser de qualquer maneira. Precisamos ter esse entendimento. Todas as vezes que você se lembrar de alguma canção, por exemplo,
que trata da soberania, que diz que Jesus é Senhor, todas as vezes que você ouvir que Jesus é Senhor, você e eu, que venhamos a tremer e temer, nossa, será que eu estou andando de uma forma correta? Todas as vezes, Senhor Jesus, quando você for orar, por exemplo, você se lembre, puxa vida, a soberania. Ele é soberano, Ele é rei, eu não posso me comportar de qualquer maneira, eu tenho que me preparar para entrar na presença do meu Senhor, do meu rei. Porque Ele é digno, Ele é merecedor do nosso melhor, igreja. Ele é merecedor do nosso melhor. Nós não podemos nos comportar de qualquer jeito na maneira do Senhor. Não podemos. Precisamos oferecer o nosso melhor. E mais uma vez eu tenho que tratar também do serviço. Todos aqueles que se voluntariam para o serviço ao rei precisam fazer da melhor forma, precisam honrar ao rei. Porque não foi algo obrigatório, foi algo voluntário. E como forma de gratidão pelo rei ter nos chamado, a nossa resposta em temor e tremor, amorosamente, a gente atende para fazer o melhor. Por quê? Porque não se trata de qualquer pessoa, se trata do Criador dos céus e da terra, aquele que ainda nos sustenta em vida. Você consegue compreender isso? Não é de qualquer maneira. É por isso, irmãos, dentro desse entendimento, que em alguns momentos recentes, nós tivemos a necessidade de publicamente fazer algumas correções. Porque embora sejamos uma família, estejamos aqui reunidos, todos estão em casa. Por exemplo, no momento da ministração da palavra, a maior autoridade não é o pastor, não, irmãos. Não é. É a palavra. A maior autoridade não é quem está aqui falando, não. Quem está aqui falando é apenas um canal. Mas a maior autoridade está aqui, a poderosa palavra de Deus. E toda a reverência ainda é pouca diante da poderosa palavra de Deus. Nós precisamos entender e compreender isso. Quando a gente compreende e entende isso, o pastor não precisa ficar dando orientações ou às vezes ter que exortar publicamente algumas situações que observa. E que às vezes se fazem necessárias. Entende? Por quê? Porque ainda que o nosso culto seja muito simples, é para um Deus muito grande. É para um Deus imensurável. É para um Deus soberano. O nosso louvor não é para agradar vocês, não é para me agradar, mas é para exaltar o nome dEle. E quando não trata diretamente dEle, é para nos edificar. Deve ser para nos edificar, edificarmos uns aos outros. E tudo isso aponta apenas para um lugar, ou melhor, para uma pessoa, para Ele. E Ele é soberano, Ele é o Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Além de Supremo Deus, dentro desse entendimento da soberania de Deus, além de Senhor, além de Rei, existem mais 3 títulos que eu quero mostrar aqui de uma forma bem sucinta, bem simples, que é soberano, regente e mestre. Os 3 títulos divinos, soberano, regente e mestre, comunicam claramente a autoridade absoluta de Deus sobre sua criação.
O título soberano vem do prefixo latino super, que significa acima. Refere-se a alguém que governa com autoridade sobre os outros. O título regente é derivado do verbo latino regere, que significa conduzir ou guiar. Refere-se a alguém que define o padrão e demarca o caminho com autoridade. O mestre do título é derivado do latim magnus, termo que significa grande ou excelente. Trata-se de quem tem controle ou maestria sobre algo. Aleluia. Está falando de quem? Do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14 e 15. Primeira Timóteo 6, 15, 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é bendito, é benigno, Ele está acima de todas as coisas. Aleluia. Muitas pessoas, quando a gente vai tratar, diz que Deus tem um controle de tudo, quando a gente fala que Deus é soberano, acabam duvidando do que falamos. E por quê? Quando nós declaramos que Deus é rei de todas as coisas, que Ele governa sobre todas as coisas, que Ele tem um domínio, que tem um controle de tudo, e as pessoas começam a indagar, puxa, mas quais são os limites desse governo de Deus? Existe, às vezes por causa das circunstâncias, as pessoas perguntam assim, mas será que existe alguma criatura ou atividade que não está sob o seu governo? Porque as circunstâncias aparentemente apontam que sim. Apontam que sim. Se Deus manda em tudo, se Deus governa tudo, por que o mundo está dessa forma? Por que o mundo está se comportando dessa forma? A resposta é: aquilo que não está em conformidade, em acordo com a vontade de Deus, nós já falamos aqui em alguma frase anteriormente, está em rota de colisão contra Deus. Está em plena rebelião contra Deus. E haverá um momento em que Deus, o Rei, vai tratar dessa situação. Então não pense você e nem eu que Deus não está no controle de absolutamente tudo, de toda sorte de situações que acontecem nesse mundo, irmãos. A culpa não é de Deus, a culpa é do pecado. Lembre-se disso. Uma certa feita, evangelizando na rua, uma pessoa me indagou, mas por que Deus deixa, se Deus é amor, por que Deus deixa acontecer tudo isso? E começou a listar algumas coisas. E eu ouvi pacientemente, até com um certo ar de revolta, eu disse, meu querido, a palavra do Senhor nos aponta que tudo o que Deus fez foi bom.
E a criação de Deus, o homem, foi muito bom. Foi algo muito bom a criação. Porém, a liberdade que esse homem, que essa criação tinha, ele se utilizou para se rebelar contra Deus. E por conta dessa rebelião contra Deus, no início da criação, entrou no mundo a morte e o pecado. E a morte e o pecado passaram a todos os homens. E por conta do pecado, eu usei esse termo com ele, tá, irmãos? Trouxe anexo tudo de ruim que você conhece. Quando o homem pecou, quando o homem transgrediu a lei de Deus lá no início, trouxe anexo com o pecado, tudo o que você imagina que há de ruim nesse mundo. Porém, Deus havia dado uma advertência ao homem, que ele não deveria transgredir a lei que o próprio Deus havia estabelecido no jardim do Éden. Mas ainda assim ele o fez. Então a culpa não foi de Deus. Deus advertiu, existia uma lei que o homem conhecia, ainda assim ele transgrediu essa lei. E por ter transgredido essa lei, o mal entrou no mundo. Então a culpa, se alguém, em última análise, se alguém tem que ser o culpado, é o diabo. Se nós temos que ter raiva de alguém, se não me engano eu falei para ele, se você tem que ter raiva de alguém, você tem que ter raiva do diabo. Ele tentou Eva, Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, Adão, que comeu, o governador. Isso seria motivo grande para você se voltar para Deus. E tem gente que não se volta para Deus por causa disso, porque olha ao seu redor e não reconhece que tudo que está acontecendo de ruim no mundo foi por causa do pecado. Foi por causa do pecado. Porém, voltando aqui, cada ser vivo, cada coisa criada e todos os eventos da história estão sob o governo soberano de Deus. Ele governa todas as coisas. Ninguém, incluindo o homem, está além dos limites do seu governo. Como criador e sustentador, ele tem um direito exclusivo e inquestionável de governar todos os reinos e todas as criaturas, segundo a sua vontade. Tudo o que ele deseja, ele faz. E não há poder no céu, na terra ou até mesmo no inferno que possa alterar ou impedir o que ele determinou. E apesar de tudo de ruim que a gente vê, ou que até mesmo possa acontecer com a gente, um dia que já foi estabelecido por Deus, será o dia da prestação de contas. Será o dia em que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, vai julgar todas essas coisas. Então, com isso, eu preciso entender que, a menos que eu queira bater de frente com Deus, com o Rei dos Reis e Soberano, eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso me render ao senhorio dEle. Eu preciso me submeter em absolutamente tudo o que a palavra nos aponta. Eu preciso ser a igreja do Senhor, conforme a Escritura demonstra. Porque caso contrário, eu estarei indo em rota de colisão contra a ira de Deus. E não será bom negócio para todos esses que estão desafiando a Deus e que um dia hão de pagar
por toda a rebelião, por toda a afronta feita contra aquele que os criou. Deus tem o controle de absolutamente tudo. Não é porque todo mundo está fazendo, geralmente jovem, adolescente, criança que faz assim, né? Ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, está todo mundo usando, está todo mundo agindo assim. Não é porque o mundo está dessa forma que Deus perdeu as rédeas. É muito importante nós compreendermos isso. É muito importante para que nós não venhamos a cair no erro de querer imitar o mundo. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas e que no momento certo há de julgar todas essas coisas que saíram do controle, ou melhor, que fugiram do controle dele, que não quiseram estar debaixo da sua submissão. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Então não se deixe iludir. Se o mundo está perdido, irmãos. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. Então não ande no curso do mundo. Não ande conforme a tendência que o mundo apresenta. Não faça isso. Embora em alguns momentos algumas coisas possam tentar te atrair, possa tentar atrair a sua atenção, tirar o seu foco do Rei dos Reis, do soberano, do Senhor. Mas se volte completamente para Deus, não se deixe iludir, não se deixe persuadir. Porque aqueles que abandonam a Deus, aqueles que não andam conforme o seu propósito, e nós já dissemos aqui, que fomos criados com um propósito, a glória de Deus. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. E se a nossa vida não expressa isso, nós iremos prestar contas com o Deus que nos criou. Se até a natureza, se toda a criação se volta para Deus, em louvor, em adoração, por que nós não deveríamos fazer isso? Salmo 19, se não me falha a memória, declara isso. Os céus manifestam o seu poder e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que nós não faríamos isso? Então não se deixe iludir pelo curso desse mundo. Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, está todo mundo aderindo, cuidado. Não se deixe enganar, porque Deus tem o controle de absolutamente tudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 33, versículo 11. Nenhum dos planejamentos de Deus serão frustrados. Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 135, versículo 6. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Deus é soberano. Deus é criador de todas as coisas.
E qual deve ser a nossa resposta diante da soberania de Deus, da sua majestade, do seu reinado, do seu senhorio? Qual é que deve ser a nossa resposta? Nós já até adiantamos aqui, mas eu quero relembrar aos amados irmãos. Deus é Senhor e Rei, soberano da criação. Ele governa todas as criaturas, ações e coisas, desde o maior ao menor. Ele é livre para fazer todas as coisas segundo a sua vontade e fazê-las para a sua própria glória e beneplácito. O que ele determinou, não há poder no céu ou na terra que possa impedir. E a nossa atitude ao reconhecer tudo isso deve ser a reverência e adoração. Quando a soberania ou o senhorio de Deus são corretamente compreendidos, eles trabalham para colocar todos os homens prostrados diante dele e reconhecer que somente ele é digno de toda reverência, obediência, adoração, louvor da criação. Quando a gente compreende, irmãos, a única coisa que nos resta fazer é nos colocar de joelhos diante dele. Quando o Espírito de Deus nos revela nas profundezas do nosso coração e do nosso entendimento a soberania de Deus, o que significa tudo isso, a única coisa que nós podemos fazer, submissos a Ele, é nos prostrarmos fisicamente. E em todas as coisas que a gente faz, a gente se render de completo coração diante da vontade dEle. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Salmo 47, versículo 2, por gentileza. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. Reverência e obediência. A primeira resposta do homem à soberania de Deus deve ser a de reverência e obediência. Deus manda, eu obedeço. Eu não entro de qualquer maneira na presença do Senhor. Eu não ofereço qualquer coisa ao Senhor. E por falar em oferecer qualquer coisa, eu me lembro dos sacrifícios do Antigo Testamento. Como é que as pessoas ofereciam as suas ofertas diante do Senhor? Tinha alguma coisa podre? Não? Tinha algum animal com defeito? Não? Não tinha. Deveria ser tudo perfeito. Os animais não poderiam ter defeito algum. Isso me faz lembrar, mais uma vez, relembrando o que falei anteriormente, a nossa forma de nos expressarmos como congregação na presença do Senhor. Precisamos chegar de forma reverente, louvar a Deus de forma reverente. E quando eu digo louvar a Deus de forma reverente, não é fazer as coisas como se fôssemos um robô, não, irmãos. É com o coração reverente. Um coração reverente, é entendendo o que a gente está fazendo para Deus. É compreendendo que aquele momento ali é único, meu com o Senhor. Individualmente, meu com o Senhor, e coletivamente, do corpo com cabeça, que é Cristo. Por isso que a gente fala sobre santificação. Porque se eu não estou andando
em santidade, se eu não estou guardando as minhas vestes, quando eu levanto as mãos para o Senhor, elas vão estar sujas de sangue. E não é o sangue de Jesus. Essa sujeira de sangue representa pecado. Quando eu não ando conforme a vontade de Deus, quando eu não cumpro aquilo que está na palavra de Deus, mesmo que seja para adorá-lo, não adianta apenas a sinceridade. É claro que Deus sonda o nosso coração, é claro que Deus conhece o nosso coração, mas precisamos fazer também com entendimento. Reverentes. É por isso que temos orientado. Irmãos, vamos orar antes do culto. Imagina você alguém que passa, como um dia de hoje, a tarde inteira se emporcalhando com programas de TV, ou até mesmo na internet. A minha pergunta é: a maior parte desses programas de domingo que passa na TV tem muita coisa indecente. Muita coisa. Como diz o nosso pastor Alan, é impossível o crente se alimentar dessas coisas da TV. Até mesmo um comercial está recheado de porcaria, de contaminação. Aí eu pergunto, como é que quando eu levantar a minha mão aqui na igreja, e muitas das vezes a gente chega atrasado para adorar a Deus, para render, para prestar o nosso culto a Deus. Isso é um coração reverente? Às vezes a gente se atrasa por conta de um programa que a gente está assistindo. E o nosso coração, a nossa mente sobrecarregada de imundície, de mundo. Aí a gente chega aqui na igreja, aí quer levantar as mãos para adorar a Deus. Isso é um coração reverente? Essa é uma atitude reverente diante da presença do soberano? Não, não é. Não é. Mas qual deveria ser a nossa atitude? Já falamos aqui a reverência. Então, o que eu preciso fazer? Me encher dele. Eu não tenho que vir para a igreja para buscar, para ser cheio. Eu tenho que chegar aqui cheio para compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu tenho, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Embora existam alguns momentos em que a gente não está bem, isso é compreensível. Existem momentos que a gente está passando por algum período e a gente não quer nem, não quer nem vir para a igreja. E é nesse momento que a gente precisa vir para ser ministrado por aquele que compreendeu o que é ser igreja, o que é ser membro vivo do corpo de Cristo. Você quer ser bênção na vida do seu irmão? Na verdade, precisamos ser. Você quer compartilhar, ter algo para compartilhar para ele? Experimente orar antes de vir para o culto. Experimente se preparar para entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Experimente fazer isso. A igreja, no que diz respeito aos irmãos, serão os mesmos. O culto será o mesmo, mas você vai ficar assim: nossa, quanto tempo eu não participo de um culto maravilhoso como esse. Mas sabe por quê? Porque você entrou de uma forma reverente, e eu entrei de uma forma reverente na presença do Senhor. Eu entendi que eu preciso me prostrar de uma forma sábia na presença do meu Deus, não é de qualquer maneira. Eu estou escalado, eu tenho que ir. Quantos de nós não age assim, irmãos? Isso quando vem.
Infelizmente, isso quando vem e dá satisfação. Quantos de nós? Mas o que nós precisamos compreender, preciosa igreja do Senhor, é que precisamos oferecer a nossa melhor adoração. Precisamos chegar reverentes na presença do Senhor, porque só Ele é digno. Amém? Precisamos obedecer ao Senhor e obedecer o quê? A poderosa palavra de Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E para finalizar, dentro dessa questão da soberania de Deus, reconhecendo a supremacia de Deus, reconhecendo que Deus é Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Rei, melhor dizendo, reconhecendo que Ele é soberano, regente, mestre, entendendo que precisamos corresponder a tudo isso que Ele é, corresponder em reverência, em obediência, em adoração, a adoração propriamente dita, adoração e louvor. E a gente finaliza aqui. Salmo 99, versículo de 1 a 5, por favor. E diz assim: o Senhor reina. Tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Aleluia. Se os homens pensam que é adequado prestar homenagem e honra aos reis e governantes da terra, cujas vidas são mortais e cujos reinos são frágeis e temporários, quanto mais a humanidade deve honrar o Rei eterno, cujo reino dura para sempre. Só Ele é supremo sobre toda a criação, governando com soberania absoluta e desimpedida. Então, amada igreja, eu finalizo aqui, tratando desse atributo incomunicável. Esse é o último que nós estaremos tratando. Nós tratamos aqui. Quando for chegar na presença de Deus, lembre-se da sua soberania. Lembre-se de seu senhorio. Lembre-se disso. Quero convidar você a se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de seus olhos. Nós estamos aqui diante da tua majestade. Nós estamos aqui, Senhor, para honra e glória do teu nome santo. Estamos aqui para declarar que pertencemos a Ti, que Tu és o nosso Senhor, que Tu reinas soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Que cada um de nós venha compreender o significado do que é Te chamar de Senhor. Todas as vezes que ouvirmos que o Senhor é soberano, que possamos, ó Senhor, Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer, temer e tremer diante de Ti, Senhor. Temer e tremer diante de Ti, Senhor. Que venhamos, ó Senhor, a entrar por essas portas, ó Pai, com o devido
temor. Conscientes, ó Senhor, de que nós não estamos tratando com qualquer pessoa, mas nós estamos, ó Senhor, submissos a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Deus, ó Senhor, que ao louvarmos ao Teu nome, nós possamos, de igual modo, fazer o nosso melhor. Que venha à nossa mente, Senhor amado, o temor. Assim, Senhor, como somos capazes de reverenciar e honrar autoridades terrenas, que dirá o Senhor? Nos ajude, Deus. Nos ajude, Espírito Santo, a chegar na Tua presença com sabedoria, reverentes, com o coração quebrantado e contrito, para que o Teu Espírito seja derramado sobre nós. Dá-nos esse entendimento, Espírito Santo, dá esse entendimento a toda a Tua igreja, para que o nosso serviço na Tua casa seja um serviço de excelência, seja um serviço que glorifique ao Teu nome, não seja serviço por causa dos homens, por causa do pastor, por causa de um ou de outro, não, mas que seja, Senhor, para honrar o Teu chamado, por amor, Senhor, por reconhecimento, Pai, a tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Senhor. Nós não podemos pagar, é bem verdade, mas que venhamos a reconhecer de uma forma amorosa e voluntária, Senhor, dando o nosso melhor, Senhor, nos sacrificando para oferecer-Te o melhor, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Obrigado, Pai. Tu és soberano, Deus. Aleluia, aleluia.